5 dias no umbral. Daniel. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus. Irmão Daniel é um espírito iluminado que atua como principal dirigente da colônia de Catarina de Alexandria, a colônia Amor e Caridade. Ele coordena uma equipe composta por 18 espíritos de muita luz que o auxiliam na organização e todo o funcionamento da colônia. Essa seleção de colaboradores é formada em sua maioria por médicos que viveram encarnações na Terra e hoje cuidam, dentro de cada uma de suas especialidades, dos pacientes da colônia. Cada colaborador tem suas responsabilidades, sempre divididas por setores. Tudo é muito bem organizado e administrado. Toda semana há encontros entre todos para juntos decidirem o melhor acompanhamento de todos os espíritos que estão vivendo em amor e caridade, e ainda de todos os espíritos encarnados assistidos nas casas espíritas do plano terreno também. A colônia Amor e Caridade é composta por 13 grandes galpões, 3 dos quais dedicados especialmente à recuperação, transição e realinhamento, tudo por meio de terapias do sono e passes dados pelos espíritos assistentes. Outros 4 galpões servem de enfermaria, onde os pacientes na idade adulta, que desencarnam em hospitais, muitos deles vítimas de câncer, são acolhidos. Outros 2 são especialmente destinados às crianças, também vítimas de câncer. Há ainda um galpão, o maior de todos, onde funciona o setor administrativo, com salas e amplos teatros onde são feitas as reuniões com os espíritos que trabalham no plano material, seja nas casas espíritas, em centros cirúrgicos ou nos hospitais. Os 3 galpões que faltam mencionar funcionam como centros de treinamento e escola. Há em toda a colônia amplos jardins, lagos e praças onde os espíritos se encontram para o lazer e orações contemplativas. As praças são extensas e muito bem gramadas, com diversos brinquedos para as crianças, balanços, pedalinhos, escorrega, entre outros. Daniel não foi escolhido para presidir e administrar a colônia Amor e Caridade à toa. Sua trajetória espiritual é marcada por vidas dedicadas ao amor ao próximo e à evolução espiritual. Os primeiros anos da vida religiosa do Frei Daniel de Samarate decorrem do ano de 1896. Tinha apenas 20 anos de idade, mas já era considerado um professor respeitado pela comunidade religiosa local. Estudou teologia com esmero e dedicação, sempre cultivando grandes ideais em seu coração. Com o ardor de seu espírito iniciante, pediu para ser enviado como jovem missionário na nova missão capuchinha, que iniciava suas ações nas regiões norte e nordeste do Brasil. Os superiores aceitaram prontamente seu pedido, provavelmente percebendo o forte desejo do rapaz em contribuir e também evoluir espiritualmente. E foi assim que, no dia 8 de agosto de 1898, Frei Daniel partiu com destino ao Brasil, na companhia de outros jovens frades, repletos de entusiasmo e sonhos, assim como ele. Mas todos esses adolescentes promissores precisavam de um tutor à altura, que acompanhasse essa evolução espiritual de perto. Para tal missão foi escalado Reinaldo Panigada de Paulo, que havia chegado à Itália, exatamente com o propósito de procurar e recrutar reforços cheios de energia para colaborarem com o projeto cristão. Apenas 3 anos depois, Frei Reinaldo seria um dos mártires da revolta de Alto Alegre. Em setembro, Frei Daniel chega ao Nordeste e, destinado à cidade de Canindé, no Ceará, continua com fervor o estudo da teologia e do Evangelho.
empenhando-se de corpo e alma para aprender a língua portuguesa, a fim de entregar-se totalmente a serviço do novo povo. Na virada do século, logo no início de 1900, Frei Daniel foi transferido para a colônia agrícola de Santo Antônio da Prata, no Pará, como diretor dos meninos indígenas que encontraram abrigo neste colégio. Daniel ali permaneceu por quase 14 anos de luta e dedicação, período no qual foi contaminado pela lepra, doença que o obrigará a viver isolado no futuro. Mas isso em nada atrapalhou Daniel nesta primeira e nobre missão. Entregou-se com todo o ardor e caridade no coração, organizando com carinho e devoção a vida das crianças. No entanto, alguns acontecimentos muito tristes, tanto para Daniel quanto para a missão, estavam prestes a acontecer, para colocar à prova o empenho, a coragem e as virtudes humanas e cristãs de Frei Daniel. Tudo aconteceu nas primeiras horas do amanhecer do dia 13 de março de 1901. Estamos falando de uma tragédia terrível e sem precedentes. 4 frades, 7 freiras e cerca de 200 fiéis foram massacrados cruelmente por um grupo de índios guajajaras que não toleravam as normas disciplinares introduzidas pelos missionários. Não se sabe se influenciados por políticos e donos de terras locais, os índios empunhavam armas de fogo e haviam fechado tempos atrás os olhos à santa novidade do Evangelho. Em face dessa hecatombe e dos cadáveres insepultos, terrivelmente deformados pela ação rápida e impiedosa das armas, Frei Carlos de San Martín Olearo, então superior regular das missões do Norte, sofre uma queda física, psicológica e moral. Com isso, perde de forma irremediável a memória e a capacidade de atuação, de modo que toda a administração da colônia agrícola de Santo Antônio da Prata acaba por recair sobre os ombros de um jovem e promissor missionário de apenas 25 anos. Isso mesmo, Frei Daniel. Foram então 13 anos ininterruptos de apostolado santo, repleto de realizações sociais e grandes feitos. Tudo realizado com uma força inexplicável que provavelmente vinha da forte convicção de ter sido enviado pelo bom Deus em pessoa. Por 13 anos consecutivos, Frei Daniel foi missionário no verdadeiro e mais profundo sentido da palavra. Por todos estes anos, cuidou dos índios e de seus filhos, sempre de modo especial. Viveu com os índios mais do que todos os outros missionários, atuando exemplarmente como um hábil timoneiro na condução das pessoas da selva para o esplendor da cruz. Daniel desencarnou aos 41 anos de idade, em 25 de novembro de 1916, no Retiro São Francisco, próximo ao asilo dos leprosos de Tucunduba. Depois da conversa com Nina, Daniel retorna à sua sala, sendo acompanhado por Marx, que estavam tanto quanto afoito e esbaforido, o que não deixava de ser comum, tendo em vista que o assistente era conhecido por todos pela sua ansiedade sempre latente. Irmão Marx, percebo-o com certa dose de ansiedade. Marx então se pôs a falar praticamente sem um respiro, para recobrar um pouco do fôlego que parecia já lhe faltar. Então, irmão Daniel, será que não seria melhor partirmos logo para as regiões umbralinas para o resgate da menina Soraya? Como sabes, recebemos a informação segura de que ela está pronta para ser resgatada. E por isso, assim sendo, deste modo, temos que partir o quanto antes, pois a vibração positiva enviada pelos familiares a estão acordando, fazendo com que seu espírito esteja reverberando essas energias para o resgate. E assim, sorrindo e como sempre muito calmo, Frei Daniel o interrompeu, com gentileza, claro. Meu querido Marx, fique tranquilo. Está tudo seguindo a ordem natural. Está tudo transcorrendo como previsto. E isso inclui levarmos nossa irmã Nina conosco. Vimos que ela pediu um tempo para decidir,
Como sei que realmente ela precisa deste tempo, vamos concedê-lo. Logo, teremos que aguardar. Mas, por ora, podemos fazer o seguinte. O que você acha de chamarmos a irmã Sheila para que você a acompanhe em uma nova visita a Nina logo mais? Vocês podem realizar um passe nela e conseguirão certamente motivá-la ainda mais. Logo, logo, ela estará se sentindo mais apta e confiante para nos acompanhar na missão. Ótimo, excelente, muito boa ideia. Claro, farei isso agora mesmo, neste exato momento, sem perder tempo. Isso mesmo, então pode ir, Marx. A passos curtos, mas extremamente ágeis, Marx deixa a sala de Daniel e caminha rapidamente pelos jardins da colônia até chegar à enfermaria de número 3, para convidar a irmã Sheila para a nobre tarefa. Depois de ajudar Sheila em alguns afazeres, eles finalmente se dirigem para a enfermaria, em que Nina está repousando. Chegando lá, percebem que Nina ainda repousa em sono profundo. Há uma música instrumental muito bonita, bem baixinha, tomando todo o ambiente da enfermaria. O som das teclas do piano e dos acordes do violino parece flutuar no mesmo ritmo dos fluidos de cor violeta que pairam sobre as macas. Doutora Sheila e Marx começam o passe, colhendo justamente estes fluidos que percorrem o ar e os direcionam para o peito de Nina. Sheila comenta que Nina é um espírito de muita luz e que a recente tarefa cumprida por ela na Terra, apesar de elevá-la, ainda mais foi muito desgastante, tendo deixado cravado em seu coração alguns sentimentos de insegurança. Mas Sheila também pressentiu que logo logo ela estaria prontamente recuperada e preparada para as novas tarefas do mundo espiritual. A sensibilidade de irmã Sheila dificilmente se equivoca. Nina realmente é um espírito muito iluminado que durante muitos anos atuou na Terra em sucessivas encarnações, somando um total de 18. Encarnou em vários países e em diversas missões. Viveu como enfermeira, tendo atuado bravamente na Segunda Guerra Mundial. Viveu também como deficiente mental e deficiente física, passando por provas muito difíceis, sempre resignada e focada em sua melhora espiritual. Durante muitas encarnações foi freira de irmandades, cumprindo nobre missão determinada por ela mesma. Ainda assim, Nina precisa de repouso e passes para encontrar seu equilíbrio no mundo espiritual, após mais uma encarnação de provas e missões. Nina despertou do sono depois de um bom tempo transcorrido, após o passe que Sheila e Marx lhe aplicaram. Logo que despertou, chamou por Lucas, um dos enfermeiros que caminhavam pelo corredor entre as macas, para conferir se estava tudo bem. Assim como Nina, havia alguns espíritos recém-desencarnados repousando. Assim que avistou Lucas, Nina o chamou, sussurrando para não acordar os demais. Pediu que assim que fosse possível, o irmão Daniel fosse chamado, pois ela gostaria muito de falar com ele. Lucas não pensou duas vezes, foi na mesma hora ao encontro de Daniel para passar o recado. Irmão Daniel, irmã. Sim, irmão Lucas, como está, Nina? Daniel interpelou Lucas, já com um leve sorriso no rosto, como se soubesse o porquê da vinda dele ao seu encontro, e até mesmo o porquê do próprio chamado de Nina. Lucas respondeu meio desconfiado, pois talvez nem fosse preciso dizer o motivo de sua vinda. Nina parece muito bem. Despertou com muita sede e imediatamente pediu que o chamasse, pois desejava falar o quanto antes com você. Muito obrigado, Lucas. Assim que terminar alguns afazeres inadiáveis, irei ao encontro de Nina. Algum tempo depois, Daniel entra pela porta principal da enfermaria e caminha vagarosamente até chegar ao leito de Nina. Olá, minha querida Nina, como está você? Olá, Daniel, que bom revê-lo. Estou bem, me sentindo muito melhor, mais disposta.
posso até dizer revigorada. Gostaria de conversar um pouquinho com você para saber um pouco mais sobre a missão. Claro, minha querida, à disposição. Então, quais seriam, assim como vou dizer, os riscos reais que podemos enfrentar em uma missão desse tipo nas regiões umbralinas? Sinto-me mais forte, sinto meu corpo fluídico em expansão, como que retomando minhas forças espirituais tão desgastadas e cansadas de tanto sofrimento físico vivido nos últimos tempos, devido à enfermidade de minha existência no plano material. Com os olhos já meio emaranhados de lágrimas, Nina prossegue, neste momento segurando uma das mãos do Frei Daniel, que a estendeu em seu consolo. A saudade de meus pais ainda é muito grande dentro do meu peito. Até consigo ouvir minha mãe, que tanto amo, sofrendo, chorando. Não compreendo a minha doença. A tristeza que ela ainda carrega dentro de si me faz ficar mais triste e muito sensibilizada com todo esse sofrimento. Minha doce Nina, você é um espírito elevado que está nessas condições porque não desligar os aparelhos que mantêm seu corpo físico vivo. Quanto menos você pensar nessa condição, mais fácil será seu desprendimento do corpo físico. Há neste momento pequenos laços fluídicos que ainda a mantêm conectada ao seu corpo no plano material. A força do seu pensamento é tudo neste momento e será decisiva. Vibre seus sentimentos para que essa condição em que você se encontra agora seja resolvida. Procure não pensar em tudo o que fez você sofrer e logo você verá que estes pequenos laços serão um a um desfeitos, libertando você dessa angústia profunda que ainda lhe aflige. Era exatamente sobre isso que eu estava refletindo, irmão Daniel. Meu tempo na Terra foi encerrado de forma abrupta, ao menos nesta jornada. Não posso manter esperanças para meus familiares que lá ficaram. Rogo a todo momento que nossa mentora envie espíritos de luz para nos ajudar, intuindo minha família a desistir de esperar por um coração novo que sabemos nunca chegará. Verdade, querida Nina. Também venho orando a nossa mentora para que ela interceda junto a seus familiares para logo livrarem você dessa angústia tão dolorosa. Mas você sabe que os propósitos de Deus não são questionáveis, não é mesmo? Simplesmente temos que aceitar as vontades do Pai, sendo pacientes e compreensivos. Claro, meu irmão, meu querido irmão Daniel, esta certeza é uma das luzes calorosas que me confortam a seguir superando as adversidades. Oremos, irmã, oremos. Deus escolhe os melhores soldados para conferir a eles as provas mais desafiadoras. Ele conhece ainda mais do que você mesma a sua própria capacidade. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar pelo próximo dia. Quem sabe as coisas não melhoram, não é mesmo? Sejamos pacientes então. Obrigada, irmão, obrigada. Fique em paz, Nina. Daniel então retorna à sua sala. O gabinete onde ele trabalha diariamente é um lugar muito especial no mundo espiritual. É uma sala ampla com uma grande mesa ao centro, algumas cadeiras confortáveis à frente, em um total de 3. Tudo branco. No lado esquerdo da mesa há um grande vaso adornando a sala, recheado com uma planta cheinha de lindas flores na cor lilás. No lado direito há uma pequena porta branca que dá acesso a um cômodo, onde fica um altar. Ao centro deste altar consegue-se enxergar, vindo de cima do teto, um raio de luz intenso e brilhante, mas que não ofusca os olhos nem machuca. É cristalino como um grande diamante em forma de vapor, mas como se tivesse sido polido em forma de cruz. Logo à frente, há um pequeno banco, também branco, onde Daniel costuma ficar por longos períodos em oração e prece. Nas paredes da saleta, grandes vitrais começam no chão e vão até o teto. É possível ouvir uma bela melodia repleta de solos de violinos, piano e harpas angelicais,
que trazem muita paz e tranquilidade para os espíritos de luz, que costumam se afeiçoar com esse tipo de música. Daniel adentra a saleta do oratório e senta-se para fazer uma prece por Nina. Querida mentora espiritual, nossa estimada Catarina de Alexandria, vós que foste a grande mestra de nossa evolução, auxilia-me com a nossa irmã Nina. Precisamos seguir com as provas de evolução desta querida irmã, mas para tanto precisamos do seu desprendimento total da encarnação anterior. Rogo a ti, misericórdia, se possível que sejam enviados espíritos de luz para nos ajudar a intuir a família de Nina, a autorizar que sejam desligados todos os equipamentos que mantêm seu corpo material vivo. Para tanto, peço-te ainda humildemente, apenas se for possível, que nos seja permitido realizar uma viagem à Terra, a fim de também influenciarmos de alguma forma os familiares a tal ato, para que possamos seguir em frente. Peço-te que nos ajude a confortar estes mesmos familiares e amigos que lá estão a sofrer na esperança de vida de nossa querida Nina. Sabedores somos de vossa grandeza, em nome de Jesus. Rogamos a ti misericórdia e compreensão para todos. Graças a ti.